A volta de Cristo está próxima e nós cristãos deveríamos considerar isso como um fato. Enquanto muitos vivem em seu mundão, vivem suas vidas pecaminosas, fazendo do que mais gostam, que é viver no pecado, outros fazem de tudo para encontrar a salvação. Buscam, oram, jejuam e pesquisam de tudo para, quando no juízo final, estar com Cristo nos céus. Mas sendo esses que não ligam e esses que procuram, todos esses provavelmente já se perguntaram pelo menos uma vez na vida: como será o fim dos tempos? Quais os sinais da volta de Cristo? E é sobre isso que iremos falar hoje. Em Mateus 24 diz quase tudo e já responde todas essas respostas. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado ao monte das oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e dos fim dos tempos? Nesse momento, Jesus começou a dizer tudo sobre a volta dele. Então Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Nesse versículo, Jesus está dizendo que no fim dos tempos irão vir pessoas dizendo ser Jesus, dizendo fazer milagres e dizendo que ele é Cristo. Isso não é algo que acontece muito hoje em dia, porém, existem pessoas que dizem ser Jesus, e dizem ser a reencarnação de Jesus. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, pois é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será apenas o início das dores. Eu nem preciso simplificar o que esse versículo está tentando dizer. O que está acontecendo ultimamente, nesses últimos tempos, são guerras. Nessas últimas semanas está acontecendo a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Isso tem causado mortes. Isso tem causado desemprego. Apesar de fomes, sempre teve fome, mas cada dia mais vemos pessoas morrendo e passando por situações de desemprego, de fome extrema. Mas por mais que essas coisas são ruins, isso tudo apenas são os inícios das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Jesus está dizendo que nós cristãos seremos perseguidos, seremos odiados por aqueles que não creem em Jesus, aqueles que são odiados. E isso acontece todo dia. Cristãos são perseguidos, cristãos são mortos, principalmente em outras regiões, como o Paquistão, onde é totalmente proibido crer em Jesus. E aqueles que creem em Deus são torturados e mortos. A perseguição cristã é algo que está se normalizando hoje em dia. São milhares de mortos, milhares de cristãos mortos por ano. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Inúmeros falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim.
O amor do mundo se esfriará, odiarão uns aos outros. Quantas notícias vemos hoje em dia de pessoas que matam as outras por bobices, pessoas que traem uns aos outros, pessoas que são maldosas até mesmo com crianças, com bebês, com animais inocentes. Hoje em dia as pessoas têm nenhum pingo de misericórdia. As pessoas são perversas, são pessoas que só sabem odiar. Jesus diz que para o fim chegar, o evangelho deveria ser pregado a todo mundo com testemunho a todas as nações. Então apenas assim virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Neste momento, ele se refere a Daniel 9:27, onde diz: com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará o fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Nesse instante ele se refere ao anticristo, que eu posso falar mais sobre ele em outro vídeo. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes dizer: vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Veja que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes dizer: ele está no deserto, não saiam. Ou, ali está ele, dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se juntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Estes são os primeiros sinais da volta de Cristo. E sim, essas coisas já estão acontecendo. Muitas dessas profecias já estão a acontecer. Estão cada vez mais próximo da volta de Cristo. Mas agora, se você se pergunta, quando essas coisas vão acontecer?
Jesus mesmo não sabe. Olha o que foi dito por Jesus. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. O único que sabe disso é Deus. Nem mesmo Jesus sabe quando voltará. Bom, mas o que nos resta não é esperar, e sim nos preparar. Porque assim como nem Jesus sabe, nós também não fazemos a ideia de quando Jesus voltará. Mas sabemos que a sua volta, a sua vinda está próxima. Então, o que te peço hoje é que se prepare e se mantenha firme e busque a sua salvação. Espero que você tenha gostado. Se inscreva, curta, compartilhe e faça o possível para essa palavra se espalhar. Que Deus te abençoe.